Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar para vocês sobre um livro que eu li recentemente e que me chamou muita atenção e acho ultra pertinente nessa época do ano, que é normalmente fim de ano a gente está sempre reavaliando e pensando um pouquinho mais para frente, como a gente deve se portar, que é o livro chamado Quit, ou Sair, da Annie Duke. Ela tem uma experiência muito grande como jogadora profissional de pôquer, ela tem vários outros livros sobre decisão, mas esse livro me chamou a atenção por 3 pontos que eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles é o seguinte: na maior parte das vezes, quando a gente pensa em quit, ou seja, pensa em abandonar ou deixar, isso soa negativo, soa como uma fragilidade, soa como uma instabilidade. A gente foi educado como ficar é bom, porque mostra que você é persistente diante das dificuldades, e sair ou abandonar significa que você está parando, é ruim, mostra que você é frágil, mostra que você não está demonstrando a persistência. E eu acho que o livro ele mostra exatamente o contrário. Uma das coisas que mais prejudica as suas metas de longo prazo é ficar muito, é passar a hora de virar a página. E eu não estou falando isso no sentido de carreira ou no sentido só de projeto, eu estou falando em tudo. Não é? Ou seja, tem horas que você tem que tomar a decisão seguinte: eu vou deixar esse projeto e vou partir para um outro projeto, eu vou deixar esse trabalho, eu vou deixar essa casa e vou ir para outra casa, ou até mesmo deixar o relacionamento. Então, esse movimento é um movimento que tem que estar muito atrelado às suas metas de longo prazo, e muitas vezes você fica com muito medo. E aí, isso me leva ao segundo comentário que eu queria fazer também, que eu achei brilhante. É que na maior parte do tempo, quando a gente decide sair, já é tarde demais. E por que isso? Por que a gente sempre, quando toma a decisão, fala assim, bem, é hora de parar, já é muito tarde? É porque a gente quer ter certeza de que é a hora de parar. A gente quer ter o 100% de certeza. E quando a gente busca o 100% de certeza, muitas vezes o quê? A gente acaba atrasando assim. Eu quero sair desse trabalho para mudar para um outro, mas eu quero ter certeza de que esse trabalho é ruim. Aí você vai até o dia que explode tudo. E aí muitas vezes é tarde demais para você se recuperar. Ou seja, você já gerou todo o efeito negativo daquela sua superexposição. E o terceiro ponto é o custo enterrado ou custo perdido. Eu já gravei inclusive um podcast sobre isso. É que o que já passou não pode influenciar a sua decisão futura. Tem uma frase que é atribuída ao Goldratt, que escreveu o livro A Meta, que eu acho assim, sempre foi uma frase assim, que está sempre na minha cabeça. Ele fala: a primeira coisa que você faz quando você está dentro de um buraco é parar de cavar. E isso me dá assim, uma analogia tão poderosa para entender isso. É porque muitas vezes a gente teme sair ou abandonar porque a gente fala assim: eu já despendi muita energia nisso, eu já dediquei uma vida a isso, eu já coloquei muito dinheiro nisso, e aí você não consegue sair. Então, a primeira coisa que é importante é que você faça para evitar isso, porque eu dei esses 3 exemplos que me chamaram muita atenção. Lógico, tem muitos outros no livro, mas assim, o que é importantíssimo é você ter a percepção que a sair, matar um projeto que não está dando resultado, ou tomar a decisão de mudar de país, como eu tomei algumas vezes na minha vida, são decisões que não são fáceis, é claro. Mas é muito importante você entender que essas são decisões que muitas vezes vão ajudar as suas metas de longo prazo. E uma das dicas que ela deu no livro que eu achei muito boa é o chamado Kill Criteria, ou o critério para você realmente falar assim: agora eu vou disparar o modo de saída. Então você tem que ter claramente o seguinte: bem, eu estou super feliz nesse projeto, ou super feliz nesse trabalho, ou super feliz nessa casa. Qual é o critério que vai fazer com que eu chegue e fale assim: opa, agora está na hora de pular? Qual é o critério? Qual é o critério? Ele pode ser um critério financeiro, ele pode ser um critério indireto, pode ser um critério motivacional, pode ser um critério de tempo, mas você tem que ter esse critério, você tem que respeitar esse critério. Você fala assim: opa, eu tracei essa linha aqui. Se passar dessa linha aqui, eu saio. Eu saio e eu não resisto. Eu, por exemplo, vou dar uma dica minha. Eu
de tempos em tempos, é por isso que eu gosto muito da área de projetos, eu gosto de experimentar novas coisas, novas experiências. Por exemplo, os 5 anos que eu fiquei na ONU foram anos maravilhosos e eu saí. Eu acho que, na minha opinião, na hora certa que eu tinha que sair. Ao mesmo tempo, na Brightline foram 4 anos e eu consegui fazer um ciclo, fechar um ciclo lá. Na IC, que foi, vamos dizer, a minha primeira grande experiência profissional, fiquei 9 anos e fechei um ciclo. E eu acho que esses ciclos são muito saudáveis. É lógico, cada vez que você muda um ciclo, dá um medo, dá um frio na barriga natural, como qualquer ser humano. Agora, eu gosto muito daquele livro da Whitney Johnson chamado Disrupt Yourself, que fala exatamente isso. Muitas vezes você tem que saltar para que você realmente consiga ter, né, esse ganho. Se você não salta e fica preso, vamos dizer, naquela porta, naquela condição, você já não consegue mais extrair dali aquilo que você quer de acordo com a sua estratégia de longo prazo. Bem, pessoal, acho que era isso que eu queria falar para vocês sobre esse assunto nesse podcast. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada no livro, principalmente por ele apresentar um conceito, vamos dizer, tão contra-intuitivo, onde realmente sair pode ser um ganho. Não que eu esteja aqui incentivando, então todo mundo tem que sair amanhã, mas, ou seja, é você entender que muitas vezes ficar além do que deveria produz um ganho praticamente irrelevante e pode, sem dúvida nenhuma, destruir aí a sua estratégia futura. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.